Bom, então, continuando aquele nosso boletim, vamos adicionar um recurso a mais naquele boletim lá, certo? Como que eu fiz ele na aula passada? Escrevi as matérias, né? Aí a gente tinha mesclado por trimestre, foi isso? Pulando uma. Aí mesclava 3 células, pulava uma coluna que seria a média trimestral, né? A gente faria isso daqui, certo? Aqui eu colocaria. Dá um zoom aqui. Olha só, beleza. Aí eu vou fazer uma matéria aqui, tá? Aqui, vou colocar algumas notas desse trimestre. Aí, o que que vocês fizeram? Média, né? Selecionavam aqui, ou pegavam, faziam aquela estilo equação matemática, que é o jeito mais complicadinho de fazer. Dava para fazer também, e dava para seguir o botão de autossoma lá em cima, para selecionar só as do trimestre. E aí a média final, eu também poderia fazer aquilo lá, né? Seleciono só as médias, segurando o Ctrl, consigo pegar as notas que eu quero. Beleza. Agora, a gente vai fazer o quê? Deixa eu só colocar, padronizar a tabelinha aqui, né? Já vamos padronizar ela. A próxima linha que eu fizer já vem com cor. Agora, o que eu preciso? Eu preciso da situação, né? A situação do aluno. Eu quero saber se o meu aluno ele vai ser aprovado ou reprovado nesse ano letivo aqui, né? Nessa matéria. Então, eu teria uma fórmula para casos, né? Antes de eu explicar a fórmula, eu venho para a parte um pouquinho da matemática. Por exemplo, em cima dessa fórmula, é uma fórmula mais ou menos de verdadeiro e falso, certo? Se você, digamos que você vai na lojinha do I99, você tem R$ 2, você vai comprar. Se você não tiver, você nem vai entrar na lojinha. Então, já é uma cláusula C. Se você tiver dinheiro, você entra. Se você não tiver, você não entra. Então, aqui, ó, eu preciso de formas para perguntar isso para o computador, certo? Que é o quê? No Excel, eu vou ter os sinais, que é utilizado na matemática. Sinal de maior, sinal de menor, maior ou igual, menor ou igual. Diferente, igual, certo? Tudo isso eu posso estar utilizando na fórmula. Então, olha só. Para mim saber a média, seria o quê? Se a média final for maior ou igual a 6 ou a 7 ou a 8, depende qual é a média que vocês vão estipular, o aluno estará aprovado, senão ele estará reprovado. Deixa eu desenhar isso aqui para vocês entenderem melhor. Olha só, é uma decisão, né? Então isso ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos colocar aqui um retângulo, que seria o início, né? Ele vem numa linha, certo? Nessa linha, eu vou fazer aqui para mim poder tomar uma decisão. Se ele vier para cá, ele vai tomar, ele vai tomar a decisão que seria o verdadeiro. Certo? Se ele vier para o outro lado,
vai ser a decisão falsa. Verdadeiro e falso. E depois disso, ele vai exibir uma resposta só. Ele vai fazer um teste para isso e vai exibir uma resposta só. Certo? Então, olha só. Eu tenho que informar para o computador qual é o caminho que ele vai ter que tomar, mostrando aquilo ali para ele. Por exemplo, um teste lógico aqui seria o quê? Se a média, né, for maior ou igual, eu vou estipular o valor 7. Se a média for maior ou igual a 7. É verdadeiro? A média é maior? É verdadeiro. Então, ele vai seguir esse caminho. É falso? É falso. Então, ele vai seguir esse caminho. Seria o que? O aluno está aprovado ou o aluno está reprovado. Certo? Como eu vou fazer isso aqui, ó? Na maneira de fórmula do Excel. Vou informar o computador para ele me mostrar o que deve ser feito. Como ele deve informar isso para mim, certo? Olha só. A fórmula é, vou fazer lá no quadradinho, igual C, olha lá, ele já apareceu ali, eu posso abrir o parênteses. C, olha aqui embaixo, ele já vai mostrar um informativo, ó, teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Esse teste lógico aqui, ó, seria o quê? Se a média final, né, eu só clico, ó, clico na média final, for maior ou igual a 7, seria o quê? Se a média for maior ou igual a 7, aí eu tenho que seguir a regra da fórmula. Ponto e vírgula. Então, olha lá, ele já ficou até negrito aqui embaixo, ó, observa, ó, tá no teste lógico, né? Ele deu um separador ali ao ponto e vírgula. Quando eu aperto ponto e vírgula, ele fica negrito o outro termo da fórmula, valor se verdadeiro. Então, ó, se a média for maior ou igual a 7, então escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. E fecha parênteses. Isso seria a fórmula em si, tá? Se a média for maior ou igual a 7, então ele vai aparecer aprovado. Se não, ele vai aparecer reprovado. Valor se verdadeiro, valor se falso. Eu só coloquei entre aspas aqui, ó, que isso é o que normalmente a gente usa quando a gente quer que apareça algo escrito. Mas caso a gente precise aqui, por exemplo, dentro dessa fórmula aqui é feito folhas de pagamento. Por exemplo, se o valor do salário da pessoa, deixa eu até ver isso aqui na internet aqui para vocês, para interpretar direitinho. Vamos pegar um valor aqui. Ó, salário até 1.045, então a alíquota é de 7,5 de imposto em cima. Se tiver entre 1.045 e 2.089 é 9%. Depois 12, depois 14 e assim sucessivamente ele vai seguindo essa regra. É feito com esta fórmula aqui, tá? Efetuando um cálculo lá dentro. Por enquanto a gente está ainda no boletim, mostrando se o aluno está aprovado ou reprovado. Aqui é para ele colocar reprovado, tá, gente? Ó, se a média for maior ou igual a 7, como não é, tá 5,8, é para ele dar um reprovado, certo? Se eu aumentar a nota desse aluno, conforme os bimestres aqui, ele vai aumentar a média final lá também, a média, ó lá, já foi aprovado, ó. Automaticamente o aluno ele já teve a decisão de aprovado porque o valor que está aqui superou, certo? Entenderam, gente? Sim. É difícil essa fórmula, o que vocês acharam? Mais ou menos. Mais ou Eu menos. achei muito complicada. Até agora, mas... Difícil, quem que achou difícil aí? É difícil. Tá, ó, vamos
fazer ela hoje desse jeito, já que vocês acharam ela fácil. Beleza, eu quero ver vocês fazer ela show aí, sem ter muita dificuldade, porque ela pode ser muito mais complexa, tá? Eu ensinei ela de um jeito bem facinho aí. Na próxima aula eu já quero colocar mais um C aqui dentro, vai ser CC, uma dentro da outra, para 3 decisões, caso o aluno esteja em recuperação ali também, tá? Então eu quero ver aí, vamos ver como é que vocês conseguem fazer. Façam aí, ó, 8, tá? Ó, eu vou mostrar também no do celular aqui, que dá para vocês fazerem a mesma coisa também, tá? Daí vocês assistam também para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Dá para fazer também. Para vocês que já ficaram com dúvidas ali. Olha só, vou fazer também a mesma coisa, né? Esqueminha de matérias. Mesclar as células, né? Observem também que eu não coloquei as faltas nesse boletim. Depois também eu vou complicar essa fórmula C junto com as faltas, porque o aluno ele vai ter um limite de faltas. Caso ele exceda aquele limite, ele também vai aparecer em recuperação, mesmo tendo as notas, né? Então também já é complicar um pouquinho ainda mais essa fórmula, né? Mesma coisa, fazer o estilo da tabela. Vou seguir o mesmo padrão que eu utilizei lá no computador. Como eu fiz uma linha só, eu só vou colocar as bordas. E a primeira linha lá eu também pintei, né? Agora eu vou para as fórmulas, ó. No computador é de média, fazer daquele esqueminha mesmo, daí quando eu vou fazer a final eu tenho que clicar na referência lá em cima. Pegar a média final. Aí eu vou fazer também a situação, né? Com a fórmula C. Ó, teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Então é isso mesmo que eu tenho que fazer ali, né? Ó, o teste lógico seria o quê? Média
Aí eu vou clicar aqui para escrever, né? Maior ou igual a 7. Só clico, ó, valor se verdadeiro. Coloco, ó, entre aspas. Valor se falso. Também coloco entre aspas. Simples também, tá? Apareceu já reprovado. Olha lá. Agora a mesma coisa, se eu mudar aqui o valor de alguma nota, dar um valor maior. Ó, já deu 7, já aprovou. Então eu também consigo fazer ali no celular da mesma maneira. Tem que seguir a mesma regra. Essa é uma das fórmulas mais importantes, tá, gente? É uma das mais utilizadas aí, que dá para ter muito recurso através dela, tá? Muito das tabelas hoje em dia do mercado é utilizado essa característica aí, certo? Tranquilo para fazer no celular também, gente? O que vocês acharam? Eu achei mais complicado fazer no computador do que no celular. No computador é mais complicado, né? Porque o celular ele já informa a fórmula ali em cima já. Aí você vai clicando ali em cima ele já informa. No computador ele até informa, mas é aqui, ó. Quando você coloca C, olha só embaixo aqui, ó, ele também mostra, ó. Tá vendo? Uhum. Embaixo ele também mostra. Só que daí você tem que reparar um pouquinho mais. Só que no celular ele já mostra assim mais fácil, né? Eu acredito que daquela forma do celular também devia ser no computador também. Só que no computador é mais fácil de escrever, né? Então acho que para ter um bom entendimento da fórmula, acho que é melhor escrevendo mesmo. Vamos ver aí, então, vocês façam o exercício, tá? Não esqueçam, façam ali 8 matérias, tá? Ou façam 8 matérias para vocês fazerem essa fórmula. Na próxima aula, eu vou ensinar essa fórmula naquele planejamento de gráfico lá que a gente fez, tá? Para vocês verem que também dá para colocar essa fórmula lá dentro também. E dessa vez, ó, nessa tabelinha aqui, vocês podem usar ainda aquele macete da alcinha de preenchimento. Só que na próxima eu já preparei um exercíciozinho que vocês não vão conseguir usar a alça de preenchimento para fazer as fórmulas, tá? Porque eu já reparei que o pessoal tá fazendo as fórmulas utilizando a alça. No começo, como eu falei, é sempre bom vocês aprenderem fazendo a fórmula uma a uma escrita e do jeito que ela tem que ser feita. É o jeito melhor que vocês podem utilizar como recurso para memorizar essas fórmulas, tá? Porque vai ter momentos que vocês não vão conseguir usar uma alça de preenchimento, nenhum desses recursos, tá? E eu vou prática para vocês, tá, gente? Que não é sempre que a gente tem aquele recurso disponível para a gente estar utilizando. Então é muito importante que a gente tenha o conhecimento de toda a tabela, de todas as fórmulas possíveis que a gente pode utilizar, porque elas só vieram, na verdade, para nos facilitar, né? Que nem um boletim aqui, eu só preciso saber fazer uma vez. Fiz uma vez, pronto. A pessoa pode vir ali, só alimentar com as notas ali, que já vai estar tudo pronto. As médias já vão calcular sozinho, já vai saber se o aluno está aprovado ou reprovado. Tem muita coisa ainda que dá para a gente ver em cima dessas tabelinhas básicas ainda, tá, gente? Então, façam o exercício aí. Não esqueçam dos detalhes importantes que eu passei nas outras aulas, que é aqui, ó, eu só fiz um esboço. Só que vocês podem ver que o número está com vírgula, está na dízima ainda, tá? Não está alinhado, centralizado nas células. Então a gente tem que ser criterioso dessa forma. Apesar de parecer só uma tabela, mas tem um toque de profissionalismo em todas as tabelas, tá, gente?
E isso faz o diferencial em todo. Então, caprichem na tabelinha de vocês aí. Façam o exercício com 8 matérias, tá? Façam 8 matérias aí, tá, gente? No celular, vocês podem fazer 5 para ficar mais simples, porque no celular já é um pouco, muito mais complicado de fazer, tá? Já é mais complicado, apesar da última fórmula aqui ser mais simples, mas a parte em fazer é complicado, sim. Vocês podem fazer 5. No computador, vocês façam 8. Beleza? Todos de acordo? Uhum. Então, vamos que vamos, que eu quero ver aí o desenvolvimento do exercício de vocês. Vamos ver quantos alunos vocês aprovam na turma de vocês aí. Quantas matérias? Vou finalizar a gravação nossa aqui, tá, gente?